Eu sou o Lucas Goubert, criador do Movimento Private. Sou fascinado pelas histórias de empreendedores. Busco as histórias nos livros de biografias e nas conversas pessoais com quem faz a diferença. No final, vem falar comigo o que achou no meu Instagram, @lucasgoubert. Mais um episódio hoje do Movimento Private, o lado invisível do sucesso. Estamos aqui na GOB da Simone, queria agradecer pela recepção nesse espaço maravilhoso. E hoje a gente está com o Alfredo Soares, queria te agradecer teu tempo, irmão, virou um grande amigo aí. O Alfredo, que é considerado hoje um dos maiores vendedores do Brasil, e dá para dizer que começou como vendedor de cartão de visita e chegou a abrir capital em Nova York, fez um IPO recentemente, através da VTEX, que ele é sócio. Então, eu assisti os 2 documentários dele, os quais eu recomendo bastante, e tirei algumas frases dali, que daí ele vai explicar um pouco mais para nós, para a gente destrinchar essa história aí. O Alfredo, ele fundou a X-Tech, que depois foi comprada pela VTEX, e é fundador também do Gestão 4.0, que é um curso hoje para empreendedores e para executivos de altíssimo nível no Brasil. Recomendo fazer os cursos, eu sou aluno e tenho colhido bastante resultado com isso. Alfredo, eu vi também que tu é investidor anjo de mais de 25 startups e queria te fazer algumas perguntas, então, sobre começar com por que o improvável? Cara, eu acho que a palavra improvável, ela, durante muito tempo e até hoje, ela está muito presente na jornada do empreendedor. Acho que não só minha, não. Acho que de vários empreendedores. Eu acho que os grandes resultados, eles vêm muitas vezes de iniciativas completamente improváveis, imprevisíveis. É aquele dia que você não ia sair de casa, você saiu e conheceu alguém interessante. É aquele dia que você não ia no evento, você foi e acabou fazendo um puta negócio, fechando a parceria. Então, acho que o empreendedor, ele precisa aprender a lidar com o improvável. E, obviamente, junto com o improvável, você tem a ansiedade, você tem a instabilidade. E eu aprendi isso muito ao longo da minha jornada, né? Com o Mariano, com os mentores que eu tive, com as pessoas que são meus sócios. Muitas vezes você não vai ter uma linha racional. Muitas vezes você não vai ter um número que vai te mostrar que é ali, que é aquela alavanca, aquele caminho. Mas quando você busca contexto, você tem que continuar acreditando. Então, quando você olha a parte do improvável, a parte dessa contextualização das coisas, em qualquer história de sucesso, cara, sempre vai estar presente a improbabilidade. Sempre. Sempre vai ter aquele momento que, cara, era muito provável. Pô, qual era a probabilidade do Steve Jobs voltar para a Apple, né? Então, cara, pode ser N histórias, tanto de empreendedores pequenos, como empreendedores que alcançaram resultados gigantes. Quando você olha a própria história da VTEX, né, no qual eu acabei me tornando sócio e fiz parte desse momento, desse marco da companhia de fazer IPO em Nova York, cara, são 22 anos de história já hoje, cara, com N momentos de improbabilidade. Mariano e Geraldo, há mais ou menos 18 anos atrás, ia fechar a empresa. Ele recebe uma ligação, ele foi para uma reunião em São Paulo, não fechou o cliente, volta para o Rio para fechar a empresa. Quando chega no aeroporto do Rio, recebe uma ligação falando que os caras mudaram de ideia e que vão topar o projeto, e isso salva a empresa lá 18 anos atrás. Então, você pega de lá para cá em 22 anos, quantas vezes não aconteceram coisas completamente difíceis de acontecer, né? Eu posso falar assim, no dia do IPO, né, no dia do book, ali no dia final, na reta final, nas últimas horas de um dia antes da abertura de capital oficialmente na Bolsa, até os últimos 15 minutos teve acontecimento improvável que você fala, meu Deus! Então, por isso eu tirei o improvável e eu acho que é a palavra que me representa muito, por incrível que pareça o nome, lá atrás, na época do barco do meu pai, era imprevisível, então já tinha um pouco dessa coisa, mas eu me sinto um representante, um embaixador dos improváveis, sabe? Dos caras que eu falo assim, pô, não vai dar nada, pô, fazer isso não vai acontecer nada. Porque aconteceu isso comigo N vezes na minha vida, desde ser tirado para maluco a ser aquele cara que ninguém bota fé, sabe? Ser o último a ser escolhido na pelada, sabe? No futebol.
E eu acho que o que determina não é o quando você é escolhido, o que determina é o como você vai sair, o como você vai jogar. Então, foi isso que eu resolvi meio que... Porque eu acho que muita gente se sente um pouco assim, sabe? Fala, pô, mas quando é que vai acontecer a virada? Pô, mas quando é que minha vida vai mudar? Então, acho que saber flertar e lidar com essa improbabilidade, suportar isso, consequentemente, vai fazer você conseguir chegar em um lugar que, às vezes, você não consegue nem imaginar. Porque as pessoas confundem muito sonhar com criar essas possibilidades de futuro extraordinários, né, onde a gente nunca viveu. Seria ter um conforto, um desconforto. O Nardon falou uma frase, né, o meu sócio do G4, que não existe crescimento na zona de conforto e não existe conforto na zona de crescimento. E eu acho que o crescimento, eles são ciclos. Você não vai conseguir estar crescendo sempre. Mas aquele que consegue conectar um crescimento, uma alavanca no outro, achei uma alavanca, cresci, aí já acha na outra, cresci. Então, quando você olha na história do Facebook, do Google, você não vê uma curva para cima com tudo. Você vê que ele acerta alguma coisa e sai para outro patamar. Aí ele vai. Que é a frase que eu aprendi do Alexandre, que é um franqueador master aí da Óticas Carol, grande amigo meu. Alexandre Pitbull, um beijo. Ele fala para mim assim, na tua idade, não perder dinheiro é uma das melhores formas de ganhar dinheiro que você tem. Boa, hein? E quando você começa a ganhar dinheiro, começa a acertar e num crescimento de uma empresa, o você não perder, não adianta você criar a melhor empresa do mundo, o melhor produto do mundo, vender pra cacete e perder cliente. Isso não sustenta o teu crescimento. Sim. Então, o fato de você saber não perder é uma das principais alavancas de crescimento. Show. O valor da ideia é zero, o sucesso está na execução. Pensando grande e executando maior ainda. Cara, essa frase eu pensei nela em Dubai. Quando eu visitei Dubai, fiz uma imersão lá com alguns palestrantes, alguns empresários brasileiros. E Dubai é muito isso, né? Dubai os caras executam mal do que eles pensam, né? Não existe nada impossível, não existe nada onde eles não vão alocar dinheiro para tentar tirar do papel. Desde criar um conjunto de ilhas que formam uma palmeira olhando de cima, aqueles prédios, a sensação de Dubai é uma sensação sempre que você tem muito... Dá para fazer muito diferente. E eu acho que na vida, às vezes, a gente pensa grande, mas a gente nunca quer calcular o tamanho do esforço para o tamanho do nosso pensamento. E eu comecei a separar isso na minha vida, né? O que é pensamento, o que é sonho, o que é futuro, né? É muito diferente você pensar numa coisa e você trazer aquilo para tangibilizar, para realizar como uma meta, como um objetivo, ou você sonhar, né? A gente estava trocando essa ideia ontem, tipo... você não consegue... meu sonho é ter um filho. É difícil você tangibilizar ter um filho em pensamento. Você botar meta, objetivo. É difícil. Porque é algo que foge muito. O que você tem que fazer é, obviamente, se posicionar nos eventos e tal, com mais exposto a esse tipo de situação. Mas é difícil você criar uma meta e um plano. Então, acho que é muito difícil. Eu acho que realmente as pessoas hoje, elas não estudam, elas não pesquisam, elas não trabalham o que é sonho. O Geraldo falou uma frase para mim no IPO que eu nunca tinha ouvido e meio que balançou comigo. Ele falou, cuidado para não gastar muito tempo sonhando com aquilo que você já viveu de forma diferente. Ou seja... Cuidado, e eu me peguei fazendo muito isso, cuidado para você não gastar a parte do teu tempo que você está sonhando para pegar momentos que você já viveu, coisas que você já conhece e ficar se imaginando naquela situação e ficar imaginando aquela situação que tu já viveu de forma diferente. E se a gente parar para pensar, a gente gasta muito tempo fazendo isso. Porra, se naquela reunião eu tivesse feito isso, imagina se aquele meu cliente tivesse comprado tanto. Então você não gasta o tempo sonhando em construir possibilidades para algo que você nunca viveu, jamais passou. Você fica sempre pegando coisas que você já viveu e pensando de forma diferente. Como seria se? Bom para refletir, né?
Entende? E eu acho que o pensar grande e executar maior está muito nisso. Cara, tem um sonho, tem uma vontade. Qual o preço que você vai pagar por aquilo? Qual o tamanho do esforço que você vai ter que alocar para chegar àquilo ali? Porque no final, quando você começa a comparar as histórias, cara, tá sempre no quanto aquela outra pessoa estava determinada a pagar um preço muito maior. Seja não sair, seja perder final de semana. Eu concordo plenamente contigo. Eu até tenho um livro que o nome é O Segredo dos Bilionários. E eu acho esse título errado, porque na verdade deveria ser o preço que os bilionários pagaram. É verdade. Né? Porque já não é mais segredo. Né? Tá todo mundo contando como é que fez. Mas a maioria das pessoas não está disposta a entender e pagar o preço. Né? E quando você olha a lista dos bilionários do mundo, quando você olha a lista das histórias mais inspiradoras, né? Porque eu acho também que é um outro pé legal, você vê hoje muito mais gente saindo do nada e se tornando do que o cara que já herdou conseguindo se tornar, por conta do preço que ele está disposto a pagar. A fome. E o cara que já sai de determinado patrimônio, a maioria mantém ou vai separando conforme as gerações, e aí a riqueza da família vai diminuindo. Enquanto isso, você vê uma galera com um apetite gigantesco, e aí naturalmente com a nova economia, com as novas alavancas, os novos mercados, a nova forma de se construir marca, dinheiro, empresa, vem acontecendo a maior transferência de riqueza da humanidade até hoje. Né? Que se você pegar a história da humanidade, a riqueza ela só é descentralizada. Sim. Então, cada vez ela está mais descentralizada. Show. Alfredo, no primeiro documentário, tu fala um pouco sobre o momento de depressão. Como é que tu enxerga a depressão na vida do empreendedor? Acho que é uma passagem necessária, quase que obrigatória. O empreendedor é essa montanha-russa, né? Essa senoide. Um dia tu acorda, porra, hoje vai ser foda, vou conquistar o mundo, ou é pior, você vai dormindo, caraca, vou conquistar o mundo, tá maluco, tudo mais. Você acorda no dia seguinte falando, porra, que merda, com um e-mail ruim, com uma mensagem ruim, do teu cliente, às vezes que você tava botando a expectativa, falando, porra, não vou precisar agora, troquei de ideia, minha mulher não quer, alguma coisa do tipo. Aí no almoço aparece do nada um cliente na tua loja gigante de novo, aí você... Então, o Flávio Augusto fala isso e eu acho que é muito importante, né? A skill de gestão de sentimento. De emoções. Que o empreendedor, a gestão emocional que o empreendedor precisa. E aí, cara... durante esse processo do IPO, eu ressignifiquei muita coisa na minha vida, né? Tive que pensar em muita coisa, né? O que me levou ali, o que me levou a viver um sonho que não era meu, que era do Mariano Geraldo, que eu nem tinha conhecimento daquilo, né? E passava a se tornar algo da minha vida, o maior marco que eu já tive na minha carreira. E eu comecei a pensar muito nisso, né? Comecei a entender muito dessa forma do tipo, o que é sucesso, né? Uhum. E eu comecei a perceber que o sucesso, né, ou a felicidade, talvez principalmente a felicidade, está muito alinhado nas expectativas que você cria. Se você seta a expectativa lá em cima, talvez você possa conquistar o mundo e ser um cara frustrado. Muito boa. Então, a sua capacidade de gerenciar a tua expectativa fale muito sobre a tua felicidade. Sim. E aí tem o Volpe, que é meu médico, me falou uma coisa uma vez, que é você vai sempre setar a tua felicidade, é um estudo, né, de um livro que ele leu, ele falou, você vai sempre setar a tua felicidade baseado nos seus vizinhos, na sua vizinhança. Então, se você tem uma casa no melhor condomínio, e aí o teu vizinho tem uma Lamborghini, o outro tem uma Ferrari, e você tem uma Maserati, talvez você não seja tão feliz com a Maserati, ou talvez aquilo te crie um sentimento. Exato. Perspectiva. Então, eu comecei a pensar exatamente isso, e eu acho que é isso, a capacidade de você gerenciar suas expectativas, você construí-las, você criar, gerenciar, diz muito sobre o quanto você vai ser feliz, sobre o quanto você vai celebrar o sucesso, e não só ter ele. Muito bom. Eu gostei muito de uma passagem do teu documentário em que tu conhece o Mariano num evento e aí tu chega pra ele e diz que se inspirou no nome da Vetex para criar o nome da tua empresa, que tem uma brincadeira com isso, que acabou rendendo bastante resultado, bastante fruto, quero que tu comente, mas eu achei muito legal que tu disse pra ele que ele tinha que te comprar.
e que tu ia trabalhar para isso, e ele disse, bom, beleza, vamos em frente então. Cara, eu conheci ele num evento, dando uma palestra, achei ele é uma pessoa com uma genialidade muito grande, com uma capacidade de impactar outras pessoas, uma comunicação muito incrível. E isso aconteceu 2 vezes na minha vida, assim. Teve 2 pessoas na minha vida que realmente, de certa forma, mudaram a minha... Sei lá, assim, sabe? Pessoas que não sei, alguma conexão, alguma aura, algum jeito de falar, que eu virei para essas pessoas e falei assim, ainda vou trabalhar para você. O meu Mariano e o outro é o Daniel, presidente do Conselho da Anima Educação, que é um cara Castanho. Que... Daniel Castanho, que é um gênio, assim, acho que o cara é sensacional, vibe incrível. E eu brinquei isso com ele, enquanto eu conheci ele na XSW, eu falei assim, cara, a última vez que eu falei isso pra uma pessoa, eu acabei virando sócio dela. E eu e Dani já temos aí umas conversas, umas coisas assim, mas já estamos flertando, mas óbvio que a minha jornada na Vetex ainda acho que tem muita coisa para acontecer. Mas, enfim. Mas o Mari eu conheci ele no evento, eu não tinha o nome X-Tech, fiquei impressionado, mudei o nome, era M-Shop, mudei para X-Tech, criamos todo um negócio, fui em outro evento, virei para ele, comentei com ele, achou engraçado, ele viu que eu era um cara mais vendedorzão, assim, vamos dizer assim, e aí ele automaticamente falou, vem conhecer a Vetex, vamos trabalhar aqui. E na época, cara, eu fiquei encantadaço, eu e o Ricardinho, que era o meu sócio CTO, falando, a gente tem que trabalhar aqui, olha que irado e tal. E aí a gente pensou em largar tudo e virar parceiro da Vetex. Cogitamos em largar tudo e virar parceiro da Vetex. Cheguei a fazer o PDF, cheguei a ligar para os clientes que eu já tinha vendido X-Tech, falado, a gente está negociando um negócio muito legal, talvez a gente tenha que mudar, tal. E aí, durante o processo, eu percebi um desalinhamento no público. Eu percebi que era um negócio onde eles estavam se descobrindo e a gente também estava se descobrindo ali. Ou seja, ambos estavam no momento de descoberta. E aí, em algum momento me deu um estalo, eu falei assim, cara, eu vou focar aqui no meu cliente, é esse cara que a gente sabe trabalhar, então eu não vou me adaptar ao que ele quer que eu coloque minha habilidade. Eu vou usar minha habilidade para o que eu quero, para o que eu acredito. E aí tomei essa decisão, e aí eu enxerguei que a única possibilidade de fazer parte daquilo era ele me comprando. Sim. E aí foi quando eu peguei e conversei com ele, eu precisava saber se isso realmente fazia parte da estratégia dele, para já me posicionar, porque isso era muito decisivo, se eu ia tomar uma decisão de construir mais branding, se eu ia tomar uma decisão de ter mais cliente, qual era a janela de M&A, né, de aquisição que eles faziam. Então, será que adiantava eu crescer a empresa para a empresa valer 100 milhões? Era o tipo de empresa que eles compravam? Era esse target que eles estavam mirando? Porque o M&A, ele tem muito isso, né? Você tem fases ali que você tem que entender do teu possível comprador para você colocar o teu negócio naquele tamanho. Se passar muito daquilo, pode ser que jamais não case na tese dele fazer aquele tipo de aporte. Tamanho de cheque. E aí eu olhei, na época eles tinham acabado de fazer 2 M&As na faixa dos 10 milhões de reais, e aí eu fiz a conta reversa, né? Falei, cara, aonde eu preciso botar a empresa para valer nessa faixa, para poder conseguir aumentar as possibilidades. E aí a gente construiu um planejamento em cima disso e fomos tocar um barco. Eu lembro do meio do planejamento, meio que eu falei assim, vou vender porra nenhuma, agora eu quero ser concorrente. Vou pra cima, eu que vou comprar a Vetex. Às vezes o sonho do empreendedor vai longe, né? E aí no dia que o Mariano sentou para comer uma pizza comigo e falar, cara, vamos ver se dá pra gente desenhar uma possibilidade de estar junto, acabou aí aquela áurea dele, aquele jeito de comunicar, já toma a empresa, vamos embora, vamos fazer. E realmente, a Vetex construiu uma marca, uma cultura, um time de sócios, acho que um formato de relacionamento muito incrível. E o Mariano e o Geraldo, eles têm uma capacidade de acreditar na contribuição única que cada pessoa pode dar para a companhia. E isso é muito raro. Eles acreditam realmente que, cara, às vezes tem um cara que é muito bom em uma coisa. Bem específico. E eles acreditam que aquele cara, ele tem que desenvolver as habilidades, mas que ele tem que saber escalar aquela característica dele positiva e que cada um tem uma contribuição única. Então, quando você olha a história da Vetex, quando você vai nos bastidores, você entende essa diversidade
na prática. Não é a diversidade no papel ali, na cultura, na frase, no jeito bonito de falar. Não. É de você ter pessoas na empresa e falar assim, o que esse cara faz? E aí você vai lá e quando você entende, fala, cara, isso aqui, o jeito que ele dá bom dia para todo mundo, faz o dia de todo mundo ser melhor. A gente precisa desse bom dia. Os caras têm essa visão. Sabe, tem um livro fantástico do Bob Chapman, que é Todos São Importantes, que ele faz a seguinte pergunta. Todo mundo fala em atrair talentos, mas será que a gente deve atrair talentos ou descobrir o talento que cada um tem? Eu acho que tem muito a ver com isso que tu tá falando, né? Eles têm essa resiliência. Sim. Porque o talento, muitas vezes, ele está dentro de você, mas ele tem que ser desenvolvido, ele tem que ser encontrado, ele tem que ser trabalhado. E é isso. Algumas pessoas têm a capacidade de encontrar, entender e aceitar os seus talentos. Outras pessoas não. Sim. E o talento, ele é algo no qual você pode desenvolver, pode não, você deve e vai desenvolver ele. E às vezes ele não tem nada a ver de ser algo que você gosta de fazer. Opa, isso é forte, hein? Então às vezes o teu talento não está associado a uma coisa que você tem prazer de fazer. Não necessariamente um desafio. Quando dá esse match, porra, o Medina nasceu com tem um talento de surfar e ele gosta de surfar. A probabilidade dele se tornar um gênio melhor do mundo naquilo é gigante. Agora, tem muita gente que nasce com a habilidade, que nasce com aquela coisa, e não é aquilo que ela tem vontade de fazer. E aí, você tem que trazer a disciplina, você tem que desenvolver aquilo ali. E puxando aí o gancho, qual que é o teu maior talento na tua visão? Cara, hoje, se você me perguntar o que eu acredito ser o meu maior, a minha skill mais poderosa, eu acho que é a minha gestão de ego. Gestão de ego. Eu acho que a capacidade que eu tenho de entender o que cada um vê de valor, ou o que cada um tem de expectativa e espera, e conseguir entregar aquilo e não ter ego, de não me colocar em determinadas situações, de, sabe? De às vezes, cara, aquele cara ali que é o protagonismo, então você, pô, vai e tal. Pô, aquele cara ali já quer mais atenção. Essa minha capacidade de engolir sapo, essa minha capacidade de não ter ego é muito poderosa, porque a gente vive numa época, numa geração onde o ego é uma coisa que é uma epidemia. Rede social, etc e tal, tem muito disso. Isso é uma coisa que eu fui trabalhando muito ao longo da minha vida. Meu pai me ensinou muito. Eu tive um outro cliente na época de agência, o Fernando, dono da Widman, que, porra, falava muito sobre isso comigo, sempre falou isso, falou, a capacidade que você tem de engolir sapo vai ser a capacidade que você vai ter muitas vezes de durar, enquanto muitos vão largar no caminho, porque vão falar, eu não quero aturar isso. Não aceito. Né? Acho que todo mundo que está ouvindo tem esse momento, fala assim, eu não vou mais aturar isso. Chega. Só que é isso que acaba com o relacionamento e você não tenta consertar. É isso que acaba com uma sociedade e você não tenta consertar. É isso que faz você cagar numa conta de cliente. Tá? Então, isso eu acho que é uma skill poderosa. Mas eu acredito muito que o meu talento tá na questão de empatia. Na questão de gerar conexão, de conseguir criar valor para cada um e enxergar as coisas de uma forma muito rápida, assim. Acho que isso sempre foi uma coisa que eu acho que meu pai me ajudou a desenvolver, sendo um cara muito assim. Meu pai sempre foi aquele cara que falou assim, nossa, essa água aqui é a melhor água do mundo. Ele falou, por quê? Sabe? Meu pai sempre me instigou de eu chegar assim e falar, nossa, esse restaurante vive cheio, o cara deve ser, não sei como. Ele, mas por quê? Quantas mesas tem? Quantas pessoas tem por mesa? Quantas pessoas devem ficar aqui durante um dia? Quanto tempo cada um deve ficar? Então ele sempre me ensinou a desconstruir as coisas. E isso foi criando um raciocínio lógico muito rápido, que hoje, antes de falar, ou antes mesmo de pensar, eu já construí esse cenário e já consegui enxergar alguns detalhes. E aí aquilo ali sempre vai ser um diferencial de informação ou de decisão de alocar esforço, de alocar tempo que eu vou fazer nas coisas. Legal. Então isso acabou virando. Fredo, falando um pouco de branding e o que tu chama de marketing de percepção. Lá no tempo da X-Tech,
vocês queriam parecer maiores, queriam parecer grandes no início, né? Foi uma jornada rápida, de 3 anos, 3 anos e meio. 3 anos e meio até a venda. E fez algumas histórias legais lá, foto da escada, do 0800, conta pra nós. Cara, eu aprendi muito cedo, né? Eu sou publicitário de formação e aprendi muito cedo que a comunicação não está onde você fala. A comunicação está no receptor e não no emissor. Então, a tua capacidade, muitas vezes, de entender o que a outra pessoa percebe de valor, o que chama a atenção da outra pessoa, o que retém a atenção dela, e não como eu me comunico melhor, faz com que você consiga ser muito mais assertivo. E o marketing de percepção é isso. Antes de você falar ou demonstrar ou se posicionar, é você entender o que as outras pessoas querem, o que o teu público receptor quer, né? E uma mensagem nunca vai chamar atenção ou agradar todo mundo. Sim. E por isso essa definição de persona, essa coisa toda agora, né, o que está muito na moda, os arquétipos, por isso que isso acaba sendo hoje muito estratégico e muito poderoso. E o marketing de percepção é isso. Cara, não basta criar uma mensagem. Eu preciso distribuir essa mensagem e eu preciso me assegurar de como as outras pessoas vão receber ela. E o marketing de percepção é isso. Então, eu sempre me preocupei em me posicionar na próxima fase, no próximo step. Legal. Sabe? Sempre tentei entender isso. Eu estava até outro dia com um cliente, acho que funciona muito para vocês na Private. Quem é o meu cliente amanhã, sabe? É muito mais barato eu começar a me relacionar com ele agora do que eu me relacionar com ele quando ele ganhar o dinheiro para comprar o imóvel. Sim. Do que eu me relacionar com ele na hora que ele está procurando o imóvel. Vai construindo relação. Então, antes. Acho que isso que você está fazendo aqui já é um pouco dessa iniciativa. Como é que esse cara que é o meu perfil de cliente começa a ser meu cliente? O banco, ele só quer que tu vire private quando você tem o dinheiro lá. Mas, às vezes, o cara, ele primeiro vai comprar um apartamento do valor que ele tem que aplicar no private. Então, por que esse cara ele já é o meu cliente? Ele só não está com dinheiro na liquidez do banco, mas ele já é, porque ele já teve aquele passo, ele já tomou aquela decisão. Tá caminho. Então, quando você consegue entender o próximo passo e está sempre preparado para ele, você vai chegar nele muito mais fácil. Então, o que a maioria das empresas fazem? E aí acho que vai uma dica para todo mundo, né? E eu bato muito com o meu time. Eu quero, ano que vem, vou dar um exemplo prático aqui. Eu quero, ano que vem, faturar 100 milhões de reais. Tá? Eu não posso deixar para me preparar para isso em janeiro. Eu tenho que trazer essa minha meta 2, 3 meses aqui, porque antes de eu alcançá-la, eu preciso ter estrutura para alcançá-la. Se eu deixar para ter estrutura para alcançá-la no mês vigente, a chance de dar merda é altíssima. Sim. Então eu antecipo a estrutura para testar ela e para ter tempo de adaptar ela para conseguir ter mais chance de naquele mês conseguir bater aquilo ali. E a maioria das vezes a pessoa não, ela faz um forecast onde ela fala, cara, aqui eu quero vender tanto e eu vou ter essa estrutura. Só que você desconsidera que você tem desistência, que você tem um cara bom da equipe pedindo para sair. Então, se você não puxa a estrutura para antes da meta onde você quer alcançar, para você ter esse gap de aprendizado, vai ser muito mais difícil você conseguir. Muito bom. E quando era o pico do Black Friday e o sistema todo caiu, algumas críticas vieram aí à tona, né? De prometer mais que entrega. Deu vontade de desistir? Como é que foi essa fase para você? Cara, eu chorei. Eu fiquei com medo. Deu vontade de desistir. Me questionei muito. E o que mais doeu foi que eu vi o quanto tinha um ônus você se tornar garoto propaganda do teu próprio negócio. E eu me lembro como se fosse hoje. Na época, o que mais me machucou foi eu ver a galera falando. E eu trabalhava 20 horas por dia, dava o máximo de gás, não tinha grana guardada na época, botava o dinheiro todo na empresa. Era um cara já mega transparente de falar as coisas. E ver a galera falando assim, pô, o CEO só fica palestrando e não trabalha. Pô, o CEO tal. Isso na época eu me lembro que machucou muito, assim, sabe? Porra, eu tô viajando, tô me ferrando
para construir uma marca, para estar perto dos clientes, para aprender com os caras, para ouvir os caras. Não vai mudar nada eu estar dentro do escritório. E aí os caras agora estão botando meio que a culpa tudo nisso. E aí você começa, será que eu realmente sou o culpado por isso? Será que eu tinha que estar sentado aqui? Acho que foi um dos momentos mais difíceis da minha jornada, mas sem sombra de dúvidas foi um daqueles day one. Sim. Foi um daqueles momentos onde eu aprendi pra caramba, onde eu amadurecia, saí de lá com calo, igual eu tô de kitesurf, saí de lá cheio de calo, saí de lá repensando muita coisa, saí de lá entendendo que a gente não vai agradar todo mundo, saí de lá entendendo que o cliente ele é importante, mas ele não é teu negócio. Ele merece... Acho que é igual a um casamento, sabe? Cara, você tem que ter tua vida. Não é se você dedicar a tua vida toda para outra pessoa. Se você não tiver a tua própria vida... É muito vulnerável. E eu acho que a empresa ela tem que valorizar o cliente, tem que alinhar interesse, alinhar expectativa, mas ela precisa ter a sua própria crença. Ela não tem que abaixar a cabeça e dizer amém para tudo que o cliente fala. E essas são as empresas que escalam. Essas são as empresas que perpetuam. Muito bom. E vários clientes mandaram notificação judicial, acabaram virando amigos. Até tem um comentário de um amigo teu que diz que ele cuida do cliente com muito coração, algo natural para o Alfredo. Eu acho que isso talvez vem de um dos meus skills, né, de empatia. Acho que isso vem muito da minha mãe. Acho que ela foi a pessoa responsável por fomentar isso, descobrir e fomentar isso dentro de mim como característica. Foi a forma como eu fui criado pelos meus pais. E é algo muito normal para mim, muito comum. Talvez eu até tenha demorado muito a entender a diferença entre colega e amigo ao longo da vida. E nessa época de X-Tech, eu sabia que o meu grande ativo estava muito em cima disso. E eu sempre tentei trazer isso muito para o nosso marketing, para o nosso posicionamento, para o nosso time. Na época, o nosso slogan era Família X-Tech. E é engraçado, porque hoje, né, estamos falando de quando eu tinha 29 anos. Hoje eu já tenho um pensamento completamente diferente. Hoje, por exemplo, eu já acho que... Eu já falo muito pro meu time, né? O Thales puxa muito isso também. É uma frase de um livro que ele gosta muito. Ele fala muito sobre... Nós não somos uma família, nós somos um time. Nós somos um time de profissionais. A gente tem que... Família, você perdoa, mas é meu primo. Mas é meu irmão. Não, a gente não precisa ter nenhum vínculo com ninguém para sempre. Então, as relações que a gente tem aqui dentro tem que ser relações que agregam. Tanto com nossos clientes, quanto com nossos funcionários, tanto com nossos sócios. Então, eu comecei a ver tudo de uma forma muito diferente. E aí passei a ser menos família e passei mais a ter essa relação de time. Tem até um livro fantástico um cara que foi CEO de uma empresa de 5 mil funcionários, A Felicidade dá Lucro, que ele fala um negócio que eu acho muito interessante, que é, o primeiro dia que ele recebe os novos colaboradores, ele diz o seguinte: eu não estou aqui para fazer amigos, eu estou aqui para atingir objetivos, metas ousadas. Agora, quem gostar disso e entregar, vai virar meu amigo provavelmente, porque nós vamos estar na mesa batida. Cara, eu acho que eu, Thales e Nardon, a gente tá... Óbvio que tem várias outras histórias, sociedade dessa, mas acho que a gente tá até se tornando um pouco de referência, né? Hoje em dia, por causa do G4, nessa questão de sociedade, a minha relação com o Thales, a nossa relação com o Nardon, são três perfis completamente diferentes, como é que vocês se dão tão bem? Eu acho que aquele clichêzão, né? Porra, admiração no outro, o carinho, o respeito, etc e tal. Mas eu acho que o alinhamento, sabe? Acho que você entender o que o cara quer, o que cada um quer na sociedade, o que cada um quer ser reconhecido, o que cada um quer de estrutura. E eu acho que isso funciona para o time, isso funciona para o sócio. A pergunta que eu faço hoje sempre é: onde você quer estar daqui a 5 anos? Boa. Sabe? Como é que a empresa vai te ajudar a chegar lá e como é que você vai ajudar a empresa? Esse alinhamento é o que vai fazer talvez a sociedade ser muito mais saudável, muito mais leve. E eu acho que a amizade, ela não vem do mesmo objetivo, porque no final cada um tem um objetivo. Eu acho que a amizade vem da leveza da relação no qual, como cada um vai chegar no objetivo. Legal.
eu vi que tu busca muito pessoas para serem mentores. Te aproximou de grandes empreendedores. E diria hoje que tu é um dos maiores networkers do Brasil aí. E acho que é um grande talento teu, junto com essas outras coisas que tu puxou, da empatia, da conexão, né? E como é que tu explica como é que foi essa jornada de conhecer gente que estava daqui a pouco num nível acima, com resultados que tu queria obter? Cara, vamos lá. Primeiro, uma lição clara é que o teu mentor não é aquele que está onde você gostaria de estar. Tive várias pessoas falando isso na internet. O teu mentor é aquele cara que você tem a capacidade de aprender com ele. Pô, meu professor de boxe, ele pode não ser o melhor gestor do mundo, mas no quesito disciplina, esforço, felicidade, para mim, ele é um puta mentor. Eu aprendo com esse cara sobre trabalhar feliz. O cara chega meia-noite para me dar aula, um sorriso na cara, gritando, energia. Ele me ensina isso. Fazer aula com ele não é só treinar, é aprender isso. É todo dia, às vezes, eu estar com cara de bunda na segunda porque o dia foi pesado, a semana tá dura. Aí você faz, o cara vai lá na tua casa, ele chega lá em 1 hora, eu falo assim, meu irmão, o que eu tô fazendo? Olha a alegria desse cara dando a 11ª aula. E as pessoas querem aprender com um bilionário, querem aprender com quem já chegou onde eu não cheguei. Cara, você tem que aprender e buscar pessoas que você tem prazer em aprender. Que você realmente aprende, porque ensinar, uma porrada de gente quer ensinar. O segredo não está em ensinar. O segredo não está em quem ensina. O segredo está em quem aprende. Porque não adianta nada eu te dar uma dica, eu te falar uma visão, você sair e fazer a mesma merda que você faz, você não mudar o que você faz. E outras pessoas esperam uma resposta. E o mentor, ele te provoca, ele te dá uma nova perspectiva, ele te instiga, ele te bota para pensar. Então o mentor, ele não dá a resposta. O mentor, ele faz você pensar diferente. A decisão continua sendo tua. Então esse é o primeiro ponto. O segundo, nesse caminho, né, network, não é você ter uma foto com alguém. Network não é você ter o telefone de alguém. Network é você ter uma relação bilateral, onde eu te mando uma mensagem, você me responde, você me manda uma mensagem, eu te respondo. Network é isso. As pessoas hoje vendem curso na internet, te ensinar a fazer network, ir com roupa colorida no evento para todo mundo te ver, tal, não sei o que lá. Isso não é network. Você ter o contato da pessoa, você ter seguidor, isso não é network. Network é você ter uma relação bilateral. Network é você ter esse engajamento na relação. Uma troca. Então isso também já muda muito que as pessoas, network, vou conhecer todo mundo. Pô, vou para aquele evento, não. Peguei o telefone, não. Eu até brinco para as empresas que eu sou advisor, que é qual o teu índice, teu indicador que os teus clientes conversam com a tua marca. Porque o cara te seguir no Instagram, o cara receber teu e-mail, não significa que ele vai responder. Não significa que ele vai ler. Então talvez a gente tenha que olhar outro indicador. Como as marcas, os negócios, eles têm se transformado em plataformas de comunidade, em plataformas de relacionamento, o quanto o teu cliente conversa com a tua marca. E não o quanto o teu cliente recebe comunicação da tua marca. Que é a grande diferença da internet para televisão, para rádio. Lá você comunica. 10 milhões de pessoas te escutam, mas não são 10 milhões de pessoas que conversam com você. Elas só te escutam. Na internet você escuta 10 milhões de pessoas e 10 milhões de pessoas também, você também vai ouvir delas. E isso muda o jogo. Sim. Por isso que o marketing hoje, ele cada vez é mais sobre ouvir do que sobre se comunicar. Então é o quanto a tua marca ouve o cliente do que o quanto a tua marca se comunica com ele. Legal. E a pandemia foi um momento muito interessante para ti. Tu acabou escrevendo um livro, fazendo 300 lives até dos livros, né? Esse aqui é o Bora Vender, que é o primeiro. O segundo, esse foi escrito na pandemia, o Bora Varejo, que eu tive a honra de participar. Como é que foi isso aí, Alfredo? No meio daquele caos, o mundo todo de cabeça para baixo, tu conseguiu aproveitar esse momento e produzir muito, ajudar muita gente. Cara, foi uma mistura de um momento de vida, que você sabe, o término de um relacionamento, e
2 mensagens que eu recebi de 2 pessoas que eu gosto demais. Eu estava até vendo um TikTok outro dia, e eu estava vendo um vídeo, não me lembro agora de quem, que ele falava assim, você pode... Era um clipe de um filme, acho que era do Ford, o filme do Henry Ford com o Enzo da Ferrari, se não me engano. Você pode ser ouvido por 10 mil pessoas, mas sempre vai ter 1, 2 pessoas, sempre vai existir aquela pessoa que, se não te ouvir, não valeu de nada as 10 mil pessoas estarem te ouvindo. Esses caras na minha vida são meu pai, Mariano. Eu tenho depois eu aprendi sobre isso. Eu vi que eu tenho essas pessoas. Cara, eu posso ter 1 milhão de seguidores, eu posso dar uma palestra para 10 mil pessoas. Se aquela pessoa não me escuta ou não me reconhece, é como se eu não estivesse fazendo nada. E na pandemia, eu recebi uma mensagem do meu pai falando: administrar e crescer nos tempos bons, todo mundo consegue. Mas ser bom e crescer e administrar na crise, só os bons. E aquilo ali já me marcou. E no mesmo dia, ou no dia seguinte, o Mariano me mandou uma mensagem e falou assim: você nasceu e foi treinado para esse momento. O teu conhecimento pode salvar muitas famílias. Se prepara e faz aquilo no qual você tem essa responsabilidade. E aquilo ali também me pegou muito. Então eu saí de um posicionamento que eu estava, também como todos, de estar alerta, de estar preocupado, de estar naquela contingência de o que vai ser, o que vai rolar, para uma posição do tipo, cara, vamos começar. E eu me lembro, né, porque eu estava jogando videogame, tinha comprado videogame por causa da pandemia, porque eu estava na minha casa de São Paulo, minha mãe ficou na minha casa no Rio. E aí eu levantei, estava jogando com meus amigos, FIFA online, e eu levantei, liguei a live no Instagram, sem saber o que ia fazer, e comecei a falar com a galera, pô, e aí, como é que tá aí, como é que pode fazer para ajudar vocês, tal, bababá. E aí, cara, dali começou e foi dando engajamento, e sem sombra de dúvidas, se eu olhar para trás, foi um top 3 aí, marco da minha vida, de network, de relacionamento, de posicionamento de marca, de oportunidade. Então, não só para os negócios, que acabou sendo muito interessante, mas também para a minha vida pessoal, para o meu desenvolvimento. Foi um daqueles momentos da vida que você sente um estalo e fala assim, pô, realmente agora eu acho que eu aprendi um pouquinho mais sobre a vida, ressignifiquei as coisas. Que isso é uma outra parada, né? A vida basicamente é você ir ressignificando o que você já sabe o tempo inteiro. O que é sucesso para mim hoje não era o que é sucesso para mim há 5 anos atrás. É justamente aí que eu queria pegar um ponto. Esse tempo que tu teve lá na Private, era tipo 1 da manhã, não tinha ninguém, eu e tu só. E a gente desceu lá e depois tu disse, cara, que saudade dessa fase da operação. O que quer dizer isso pra ti? Cara, isso... Eu acho que você tem que viver... Acho que cada fase tem o seu brilho. E quando você chega na próxima fase, você sente falta dos aprendizados, da sensação de aprender das fases anteriores. E aí eu acho que é como tudo na vida. Você fica com aquela sensação do puta, se eu tivesse curtido mais esse momento, se eu tivesse... E eu acho que essa insatisfação contínua, de certa forma, ela é também o que te move a querer puxar para o próximo nível. Por isso que eu falo muito hoje. Cara, celebra o momento. Crie uma jornada que você tenha prazer da jornada que você está criando. Crie uma rotina que você tenha prazer da rotina que você está vivendo. Porque vai acabar um dia, vai acabar um negócio, vai vir. É isso que realmente fica. É isso que realmente fica. Então, quando você vive esse momento, quando você volta ali, você está vivendo, inevitavelmente dá uma saudade, como tudo na vida, né? Acho que é que nem hoje em ano de eleição, que você normalmente, eu, por exemplo, volto no meu colégio, até hoje eu olho aquilo lá e falo, e lembro dos momentos que eu vivi, lembro das coisas. E eu acho que eu falo pro meu time muito isso, né? A gente tem que aceitar o passado,
a gente tem que viver o presente e respeitar o futuro. Muito bom. Porque se você não respeitar as possibilidades que podem acontecer no futuro, você vai sempre descartar elas. Vai sempre ser impossível. Ah, mas quando isso vai acontecer? Que foi o que aconteceu com o digital na pandemia para muito negócio. Muitos negócios não respeitaram o digital e quando aconteceu a pandemia, tiveram que aceitar e viver goela abaixo. E foi muito mais doloroso para aqueles que já respeitavam. Então acho que no final tem muito disso. Muito bom. Alfredo, para a gente ir fechando aqui, hoje eu vejo muito cara que é empreendedor, que é gestor, que é profissional liberal, cara sensacional, cara genial, mas que ainda não entendeu a questão da rede social, a força do Instagram, do YouTube, para si como pessoa, para o seu negócio. Às vezes fica se criticando muito, não se gosta, não se aceita em se expor. E tu é um cara que virou essa chave já faz tempo, cresceu muito, né, nesses meios aí. O que tu diria para esse cara que tem um baita um conteúdo, mas ainda está pensando se vai ou se não vai? Acho que a decisão é dele, né? Mas os bônus que isso traz para você treinar o seu próprio conhecimento. As pessoas acham que eu gravo stories, eu respondo caixinha de pergunta para vender alguma coisa, no qual, na verdade, é a minha maneira de estudar. Porque eu estou pegando várias perguntas e estou fazendo exercício, então é como se fosse o meu dever de casa. Legal. Responder as perguntas ali me aproxima do meu público, me aproxima do meu cliente, faz eu entender várias oportunidades e é como se eu estivesse fazendo o meu dever de casa. Ou seja, será que o que eu sei eu consigo compartilhar? E ensinar é a principal ferramenta para você aprender. Porque você precisa de repetição para não esquecer. Então, quando as pessoas hoje falam assim, nossa, mas como é que você lembra disso tudo? Cara, é porque eu repito aquilo incansavelmente para aquilo virar algo onde a minha memória não vai esquecer. Estava até vendo um corte de um podcast do Paulo Musi, ele falando isso. Quando você lê alguma coisa, você vai esquecer em tantas horas 5%, em tantos dias 15%, em tantos dias... Então, a repetição... Só que, não dá para você ficar lendo o tempo todo. E é por isso que no colégio você vê no quadro, você lê no livro, você sublinha no livro, você copia no caderno e aquilo ali automaticamente fica na tua memória. Sim. E aí quando a gente estuda um pouco o comportamento humano, PNL, começa a entender mais como o cérebro armazena as coisas, as memórias, você começa a entender muito mais a melhor maneira de você aprender. Então você começa a fazer muito mais aquilo da forma no qual o seu cérebro armazena muito melhor, seja você escutando, seja você visualizando, seja você escrevendo, seja você exercitando. Sabe que pegando esse ponto, quando a gente lê um livro, a gente absorve 10% apenas. E quando a gente dá uma aula, a gente absorve 95%. Né? E com esse princípio aí, eu escolhi alguns assuntos para mim que eu queria entender e outros que eu queria dar aula, dominar, né? Então eu fui preparando esses conteúdos e hoje tenho sido chamado para dar algumas aulas e realmente é incrível porque, vocês do Gestão 4.0 lá estão sempre praticando. Você aprende muito mais do que você ensina. Você faz amigos, você faz negócios, você impacta mais a sociedade. E o Mariano falava sempre para mim isso. Ele falava, sempre que você for fazer algo, arruma um jeito de impactar a sociedade, impactar as pessoas, que elas vão se encarregar de arrumar um jeito de remunerar por aquilo. Eu ouvi essa aí, achei muito boa. Então, podcast teu. Quando você pega essas frases, esses momentos, acho que aí tá as grandes mentorias. Ele não tá me dando uma resposta, ele não tá falando, olha, faz um vídeo por dia, faz 2 conteúdos por semana. Não, ele tá falando, cara, impacta as pessoas. É um princípio. Faz as coisas que você vai. Quando eu acho rede social, eu acho que a rede social é um potencializador da nossa geração, não é da nossa idade, é de quem vive nesse momento, nessa geração de negócios, não é das pessoas, mas de negócios, porque não é só para gente nova, para você adquirir talento, para você encontrar relacionamento, para você fazer negócio, para você fazer amizade, para tudo. Então, por isso que você vê o Adib, por isso que você vê o Benchimol, por isso que você vê o Ray Dalio, por isso que você vê o Tony Robbins, por isso que você vê as pessoas se rendendo a essa ferramenta
E sempre são as pessoas que estão mais focadas em gerar impacto do que em gerar negócio. E ok, se você não quer e quer focar só em gerar negócio, não tem problema. Sempre vai existir outras avenidas de crescimento. Sim. Mas, sem sombra de dúvida, a maneira de você entregar valor para a sociedade mais escalável é através do YouTube, através do Instagram. Então, está muito no que você assume para você como uma missão sua. Fantástico. Pessoal, poderia ir horas, dias aqui nessa conversa. Ontem a gente passou o dia inteiro juntos, conversando bastante, foi fantástico, como sempre. É um privilégio te ter como amigo aí, um cara próximo aí, pra gente poder estar trocando e aprendendo bastante contigo. Vamos junto. E queria te provocar a escolher um nome para um próximo podcast, aí, alguém que tenha conversado, que tenha uma história incrível, que também possa proporcionar um papo desse. Cara, eu acho que pessoas que eu gosto muito de conversar, né? Eu acho que o próprio Thiago Volpi é um médico empreendedor incrível. O cara acabou de vender uma rede de clínicas para espaço laser, no qual ele começou como franqueado, uma jornada completamente improvável. E ele é médico e sempre buscou diversificar seus investimentos, agora já está começando um novo empreendimento. Meus sócios, eu não preciso nem falar, né? O TG e o Nardon, acho que são pessoas também que têm uma clareza e uma fome de aprender incrível. Estava te contando esse final de semana, eu busquei no Kite, que foi uma provocação do Benchimol para o Thales e o Thales para mim. Então, olha como o compartilhar o aprendizado é algo que vai ficando no teu drive, né? O Thales teve essa provocação do Benchimol e ele não quis guardar para ele. Ele quis já passar para os outros. Então ele falou comigo, falou com o Nardon, falou com outras pessoas. Mas me jogar no kite, que é um esporte muito desafiador, mas incrível, um dos mais legais e melhores que eu já fiz na vida, me fez voltar a algo do zero, no qual eu tinha que passar novamente pela fase difícil. Que é a fase de aprender. E quando você está bom em algo, normalmente você vai focar só em coisas que você já é bom. Porque você vai falar, pra que eu vou fazer uma coisa que eu sou uma merda? Sim. Pra que eu vou ficar ali tentando uma coisa? Só que isso é o teu ego com si mesmo, não é o teu ego com a sociedade ou com os outros, é a sua relação com o seu ego com você. Então, a provocação é muito essa do seja um merda de novo em alguma coisa que você vai fazer, que talvez você aprenda e ressignifique outras coisas, outros valores, e você volte para aquilo que você é bom com uma visão diferente e talvez não se achando mais tão bom e já buscando um próximo nível para aquilo. Eu acho que foi isso que eu aprendi ali. Acho que o Benchimol é um cara incrível. O Bruno, dono do Super Coffee, é uma puta referência, eu acho, de empreendedor também. Robson Galvão, da Gummy Hair. Cara, acho que tem vários nomes aí, eu posso até te conectar com algum deles, que eu acho que seria bacana bater um papo. Eu acho que sempre pode vir uma coisa disruptiva num desses papos. Eu acho que é isso, assim, né? Eu acho que isso aqui não é o cara encontrar uma resposta. Eu acho que talvez isso aqui seja o cara ver o que ele já enxerga com algum ponto diferente. Só que talvez é essa perspectiva diferente que gere uma oportunidade. Até porque quando a gente pega os negócios, né? Às vezes o cara faz a mesma parada, tipo Super Coffee. Cara, quantas marcas de café existem? Quantas marcas? O cara foi lá, conseguiu posicionar o negócio com uma perspectiva um pouquinho diferente, vende 200 milhões. Terceiro ano da empresa, o cara vai vender 200 milhões de reais de café. Fantástico. É o café mais caro da prateleira do mercado. Então, cara, é a perspectiva 0,1% diferente, com a distribuição daquela mensagem certa. Você pode construir uma grande oportunidade. Fantástico. Irmão, muito obrigado. Valeu. Sempre. Falamos. Valeu, pessoal. Obrigado. Eu sou o Lucas Goldberg. Você ouviu o Movimento Private, um podcast com histórias que eu admiro e quero compartilhar com você. Me segue no Instagram, @lucasgoldberg, e me fala o que achou. Seja bem-vindo.